saúdo a todos que estão conosco, também aqueles que nos acompanham pela transmissão na internet. Nós vamos iniciar esse tempo de culto. Nós ouviremos o prelúdio, nos preparando para adorarmos ao Senhor, nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 126. Nós faremos a leitura alternada deste texto. Salmo de número 126. Leiamos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não pode haver dúvida de que a experiência no exílio foi algo amargo para o povo hebreu. Mas a restauração à pátria trouxe intensa alegria. Segundo o decreto de Ciro, em 537 a.C., alguns dos exilados na Babilônia voltaram a Jerusalém.
E embora o povo não pudesse cantar na Babilônia, como está registrado no Salmo 137, quando foram trazidos de volta a Judá, entoaram cânticos de alegria, como diz o versículo 2 do Salmo 126. E esse salmo expressa algo da maravilha do que Deus fizera por seu povo. E este salmo conclui, versículos 5 e 6, com uma certeza. O salmista fala do tempo do exílio como a semeadura e fala da restauração como a ceifa. E ele faz um retrospecto das lágrimas que anteriormente haviam, que agora foram substituídas pela alegria. O período da dolorosa semeadura passou e a colheita chegou. Assim como o salmo começou, termina com a nota de alegria. Assim se dará com todo o povo de Deus. Nós somos peregrinos aqui, mas nós também estamos em direção à nossa pátria, onde a nossa alegria e o nosso gozo serão indescritíveis, serão muito maiores. E isso traz alegria, traz esperança e traz certeza para cada um de nós. Vamos nos colocar em pé e orarmos. Senhor nosso Deus, nos alegramos em vir à Tua casa, nos alegramos em estar congregados para celebrar o Senhor. O Senhor é o motivo, é a razão única para estarmos aqui. E também, ó Deus, queremos falar da nossa alegria por tão grande salvação que o Senhor tem operado na nossa vida, ao ponto de nos dar o seu nome e nos chamar de povo seu e nos preparar um lugar onde estaremos com o Senhor para todo sempre. E isto é certeza, e isto também é a nossa alegria. Ó Pai, nós te rogamos que nos assista neste culto, de modo que tudo quanto aqui fizermos, pensarmos, falarmos, a nossa meditação, seja tudo agradável ao Senhor. Nós assim te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós entoaremos o cântico do hino Crer e Observar. Sua
assentar, abrir a palavra de Deus, agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versículos 18 e 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Há um convite de Deus para que derramemos o nosso coração diante dEle, para que conversemos com Ele e possamos confessar os nossos pecados. Uma vez arrependidos, Ele diz que a sua fidelidade faz com que Ele perdoe os nossos pecados. Nós teremos alguns instantes de oração silenciosa, onde cada um individualmente terá a oportunidade. Depois eu pedirei a algum irmão que nos dirija em oração audível. Oremos. Peço ao presbítero Eugim para que nos conduza a Deus em oração. Amém. Nós cantaremos o hino Perdão, ainda como uma resposta nossa oração ao Senhor. Sem sofrimento te causei, ó Deus, e a meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Em vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta
Abramos a nossa Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versículos 9 e 10. Se você puder se colocar em pé, nós faremos essa leitura em uníssono. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Leamos: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse momento de ofertório, de devolver os dízimos e entregar ofertas ao Senhor, faz parte do culto que é agradável a Deus. Nós temos esse privilégio, né, de obedecermos a Deus fazendo isto. Enquanto nós continuamos o culto, adorando ao Senhor através de cânticos, você que veio preparado para entregar seus dízimos e também ofertar, você pode fazer isto. São as obras do Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Este cântico fala
uma restauração, como aquela que nós lemos há pouco no Salmo 126, né? Fala de Deus vindo para buscar, para salvar, para trazer cura, e o seu povo respondendo com alegria, com adoração, respondendo com obediência, servindo ao Senhor todas as coisas. Podem se assentar. Sim, eu sei.
Vamos orar. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós te glorificamos e exaltamos porque o Senhor é digno de que rendamos a nossa vida a Ti, ó Pai. Nós queremos agora ouvir a Tua palavra, crendo, ó Deus, que ela é a única capaz de nos transformar, de mudar as nossas atitudes, ó Deus, que não honram ao Senhor. E nós queremos viver nos Teus retos caminhos, honrando, glorificando e agradando ao Senhor com o nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra está com o pastor Hélio. Quero chamar aqui à frente todas as crianças até 8 anos. Os irmãos perceberam que depois que eu mudei os dentes, eu estou com um assovio, né? Não sei onde que eu vou parar com isso. Olha só. Opa! Isso. Senta aí. Deixa eu sentar também. Ai, senta aí. Vem cá. Vamos fazer Papai do Céu. Fica aqui com o pastor, fica. Isso. Vamos fechar. Fecha seus olhos. Os adultos também têm que fechar os olhos, né? Eles não têm que fechar os olhos. Todo mundo, vamos fechar os olhos. Senhor, nós te pedimos pela palavra que foi preparada para as crianças e para todos nós. Assim como o Senhor fala conosco aqui no templo, fala com elas também lá na sala. Unge, Senhor Deus, a tua palavra, unge a boca do pregador aqui do púlpito e do professor, da professora, daquele que vai pregar ensinando a tua palavra lá no culto infantil. Abençoa todos nós, especialmente as crianças, com a palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sair? Podem. Abra comigo a palavra do Senhor, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Efésios capítulo 3, versículo 20, versículo 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E observe que tem um ponto de exclamação, e então ele diz, amém. É um amém forte, a gente é que às vezes duvida disso. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Alguns anos atrás eu ouvi uma pregação do reverendo Jeremias Pereira, que se Deus quiser algum dia vai dar certo, e se a Jaqueline ajudar, que é a secretária dele, a gente vai trazê-lo aqui para uma palavra. Ele diz que todos os anos ele chega perante a 8ª igreja em Belo Horizonte e ele lança desafios de oração, pelo menos 5 desafios de oração para que a igreja ore continuamente por aqueles 5 pontos que ele levanta, e são todos pontos da vida prática dos cristãos, a respeito da vida cotidiana da igreja, a respeito dos desafios que a igreja está promovendo, está enfrentando,
a respeito do cuidado de Deus sobre a sua igreja. Então, de alguns anos para cá, acho que esse é o terceiro ano, eu também tenho feito alguns desafios e trazido para a igreja alguns motivos de oração para nós orarmos durante o ano todo. Esse ano eu apresentei outro dia na reunião de oração 5, mas é que eu tinha errado a numeração, são 6. E eu gostaria de compartilhá-los com a igreja nessa noite, e também nessa noite nós orarmos a respeito desses desafios de oração. E o que me motiva a fazer esses desafios é quando nós lemos aqui em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é capaz, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos em pedir, sempre de acordo com o seu poder, e esse poder está, diz o verbo aqui no presente, atuando, porque Ele atua em nós no presente. Deus é capaz de responder a sua oração lhe dando infinitamente mais do que você pediu. Mas Deus é capaz de ouvir a sua oração lhe dando infinitamente mais do que você pensou em pedir, mas não teve coragem de fazer. Por quê? Porque Deus pode. Deus é capaz. Ele ouve orações. E é porque Ele ouve orações que nós insistentemente, constantemente nos ajoelhamos diante dEle e lhe apresentamos os nossos pedidos. Ele é capaz de ouvir as orações mais estranhas, as mais íntimas, as mais perigosas e as mais confusas. Ana queria ser mãe, não sabia como, sua vida conjugal estava por um fio, não conseguia se alimentar, sofria de anorexia, estava emagrecendo, definhando, resolveu ir ao tabernáculo para orar e ali orou. Orou insistentemente ao Senhor, orou angustiadamente ao Senhor, colocou tudo aquilo que a sufocava diante de Deus em oração, e ela cunhou uma definição de oração para nós, uma definição feminina de oração, que é derramar-se. O que é orar? Orar é se derramar na presença de Deus. É pegar aquele copo que está cheio e emborcá-lo, derramá-lo, esvaziá-lo na presença do Senhor. Porque as angústias nos enchem, nos sufocam, elas nos afogam. E nós podemos derramar isso na presença do Senhor, orando. E ela pediu, sendo ela estéril, para ser mãe. E ela foi mãe de 6 filhos. Samuel foi só o primeiro. E a Bíblia fala de várias mulheres que não podiam ser mães e se tornaram. E a Bíblia mostra para nós que uma mulher de 90 anos de idade foi mãe, que foi Sara. Deus é capaz de ouvir aquilo que nós achamos que Ele não vai ouvir. Atos 12 diz que Pedro foi preso, Tiago foi morto, e que Herodes estava preparando Pedro para ser morto também, como um espetáculo diante das pessoas, e a igreja se colocou a orar, pedindo que Deus libertasse Pedro, e um anjo foi lá visitar a Pedro e diz: me siga. A Bíblia diz que as cadeias caíram das suas mãos, que as portas se abriram automaticamente, antes de existir sensor de presença. E que os guardas que estavam postados, eram 12 guardas postados ali às portas da prisão, nem viram Pedro passar por eles. Então, quando Pedro finalmente se deu por si, já estava de pé na rua, fora da prisão. E ele foi aonde a igreja estava orando por ele. Quando ele bateu na porta e uma moça veio ver quem estava lá, e era ele, ela voltou correndo dizendo: olha, Pedro está aí na porta. E a igreja disse: que nada, você está vendo, é o anjo dele. A igreja orou por aquilo, mas não acreditou que aquilo podia acontecer. E aí eles abrem o portão e está lá Pedro liberto, porque Deus quis fazê-lo e chamou a igreja para orar por isso. Uma senhora, já disse isso aqui uma vez, tinha um morro em frente à janela da sua cozinha, e esse morro era a única coisa que a impedia de ver o mar. Todo mundo que mora na beira do mar quer ver o mar, mas tinha um morro na frente.
E ela leu aquele versículo que diz que se a gente orar com fé, aquela montanha que está ali vai sair e vai se transplantar para o mar. E ela orou naquela noite: Senhor, tire esse morro da frente da minha janela para que eu possa ver o mar. E orou, foi dormir. De manhã, quando acordou, foi lavar suas vasilhas, puxou a cortina da janela, abriu a janela, e quem estava lá? O morro. E ela disse: sabia que o Senhor não ia responder? Muitas vezes nós oramos com incredulidade, mas a palavra de Deus diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Para o pentecostal, para o presbiteriano, para o tradicional, para o conservador, para o avivado, para o aloprado. Deus é capaz de fazer infinitamente mais porque Ele pode, Ele tem poder. Mas é nós que fazemos Deus pequeno diante dos nossos próprios olhos. Como Israel, que observou a terra, trouxe um cacho de uva que descia até o chão. Um cacho de uva ali com 30 e poucas uvas, dá mais de 1 quilo, você compra no mercado, acha caro. Agora imagine um cacho de uva que vai até o chão. Não é porque as uvas eram bolas parecendo bolas de golfe ou de futebol. É porque o cacho era grande, tinha muitas uvas. E eles viram aquilo, perceberam que a terra era boa mesmo, mas disseram: nós éramos como que formigas, como que gafanhotos na presença daqueles homens lá que já sabem o que é guerrear há muitos anos, há muitos séculos. Eles vão acabar com a gente. Mas se levantou Caleb e disse: espera aí, gente, eles estão sem sombra. Essa é a tradução literal da palavra Deus os desamparou, eles ficaram sem sombra. Deus vai esmagá-los na nossa presença. Mas a maioria diz que não. E por causa disso, só Josué e só Caleb, daquela geração inteira que tinha mais de 20 anos, teve o privilégio de entrar na terra. Nem Moisés pôde entrar na terra, porque em um determinado momento ele também foi incrédulo. Mas a palavra de Deus diz que ele pode infinitamente mais. Uma vez Davi estava diante de uma batalha que ele sabia que ele não tinha condição de vencer. Tinha poucos homens e o exército que vinha contra ele era imenso. Mas Deus disse: vá lá para a região das Amoreiras e lá espere, você vai ver o meu exército marchando por sobre as copas das Amoreiras. E ele ouviu o barulho, e quando ele olhou para o exército inimigo, ele estava destruído. Ele não precisou levantar uma única espada e atirar uma única flecha. Se você acha que é assim, na época da Reforma, Martinho Lutero estava no castelo de Marburgo. Ele estava lá para traduzir o Antigo Testamento e fugindo do público por causa da perseguição. E o rei Carlos V descobriu que ele estava lá e mandou uma tropa para prendê-lo, cercou o castelo e iria prendê-lo mesmo. Mas eles oraram. E então o rei Carlos V ouviu uma notícia de que os turcos estavam se levantando na fronteira. E ele mandou todo o seu exército para lá, e nenhuma flecha foi atirada contra o castelo de Marburgo para prender Martinho Lutero. Jerônimo de Savonarola é um bispo católico que poucos de nós ouvimos falar sobre ele. Mas ele era um reformista, ele é um pré-reformador. E foi morto na cidade de Florença. Quando ele estava no auge da sua reforma, ele nunca deixou de ser católico, ele só questionava as imoralidades do papado. Mas as pessoas não gostaram dele questionar essas coisas. Então, naquela época, a Espanha era quem se dava ao trabalho de servir ao Papa em tudo o que ele quisesse. Mandou para Florença a sua frota naval, a temida frota naval espanhola. E eles chegaram com seus canhões voltados para a cidade, dizendo: se vocês não entregarem Jerônimo de Savonarola, nós vamos destruir Florença. Aquela cidade italiana que todo mundo que quer tirar férias e ir para a Itália quer ir lá. A cidade do Romeu e da Julieta. E aí, Jerônimo Savonarola era um camarada que tinha revelações de vez em quando assim com uma certa frequência. Ele se voltou para a cidade e disse: para que vocês estão com medo desses navios? Eles não vão atirar uma única bala de canhão aqui nessa cidade.
Amanhã não vai ter nenhum aí. Vai dormir, não fica preocupado não. E à noite veio uma grande tempestade e afundou todos os navios da frota espanhola. Eles não atiraram uma única bala de canhão sobre a cidade. Estão todos lá como prova arqueológica de que isso aconteceu lá no fundo do mar. Infinitamente mais. Deus é aquele que protege um, mas Deus também é aquele que protege uma nação. E o que Ele quer é que nós oremos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos pedir, de acordo com o seu poder, para a sua própria glória, porque Ele atua em nós. Por isso, então, eu quero convidar a igreja a participar conosco de 6 motivos de oração em 2024. O primeiro deles, todo mundo já sabia que ia ser esse: ler a Bíblia toda esse ano. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Do versículo 1 de Gênesis 1 até o último versículo de Apocalipse 22. Quantas vezes? 1, 2, 10, 40? Eu conheci um presbítero presbiteriano. Ele lia a Bíblia inteira depois que ele se aposentou 3 vezes por ano. E ele fazia anotações das observações que ele estava fazendo de cada leitura que ele fazia. Nosso irmão Joaquim Guilherme foi presbítero na primeira igreja e foi um dos membros fundadores da igreja do Jardim Goiás. Ele lia a Bíblia inteira 3 vezes por ano. E falava com prazer das descobertas de cada leitura quando a gente tinha um tempo de conversar. Ontem pela manhã, eu li 3 capítulos da Bíblia. Gastei 25 minutos para ler os 3. 25 minutos para ler os 3. Só para ler. Então, se você separar meia hora por dia, dá para ler e ainda fazer 2 orações. Uma no começo e outra no fim. A primeira pedindo que Deus abençoe a leitura, e a segunda pedindo por aquilo que você leu fazer parte da sua vida e da vida da sua igreja. Se você ler 3 capítulos todos os dias e ler 4 capítulos aos domingos, você lê a Bíblia inteira em 365 dias, 1 ano. Agora, eu não quero insistir com você que você faça dessa forma, eu quero insistir com você que você leia todo dia. Leia 1 capítulo, leia 2 capítulos, leia na sequência, leia João inteiro, leia Atos inteiro, leia Gênesis inteiro, leia Ezequiel inteiro, que é um desafio. Todas as vezes que eu ia ler a Bíblia, eu dava uma travada em Jeremias e Ezequiel, porque tinha alguns textos que eram bem monótonos. Números, ou aqueles primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas, que é só número o tempo inteiro. Leia. Você vai ver a edificação que é na sua vida. Quando eu fazia seminário, no 2º ano, nós trocamos de diretor. O nosso diretor foi ser missionário fora, e o novo diretor chegou diante de nós e disse: olha, vocês têm que ler a Bíblia todo esse ano. Quem não lê está reprovado. E eu fiquei com medo. Quando chegou em abril, ele falou: vocês estão lendo ou não estão lendo? Quem não lê vai ficar reprovado. Aí eu fiquei com mais medo ainda, então resolvi ler. Eu lia 45 folhas da Bíblia por dia, além de todas as leituras do seminário. O que isso quer dizer? Eu li Isaías hoje, depois de amanhã eu já estava lendo Mateus. Mas parece que eu li alguma coisa parecida com isso anteontem, lá em Isaías. Foi uma leitura, eu li a Bíblia inteira em 3 meses e meio, depois o diretor nem cobrou, nem fez questão, disse: você leu? Li. Então tá bom, você leu. Não reprovou ninguém. Nem todos leram, mas eu li. E aquela leitura de 3 meses e meio, na correria, na doida, no medo, foi a melhor leitura da Bíblia que eu fiz, de todas as que eu fiz, porque me deu uma noção da Bíblia toda que eu nunca tinha tido antes. Da ligação de um texto com outro por causa da memória de ter lido recentemente aquele texto. Ore para que você leia a Bíblia toda.
Não precisa ler a Bíblia inteira lendo 3 capítulos por dia, mas leia um. Se você gasta 25 minutos para ler 3, você vai gastar 10 no máximo para ler um capítulo. Tem capítulo que é pequenininho. Tem capítulo, como o Salmo 119, que esse você precisa separar tempo, colocar a limonada e o pão ali do lado, porque vai demorar. Mas é só esse. Todos os outros dá para ler rapidamente. E nós vamos orar por isso agora. Senhor, desperta a igreja de Vila Nova para ler a Bíblia toda. Nós vamos orar sozinho, você e Deus, pedindo isso. Depois de alguns instantes, eu vou pedir ao nosso irmão João Borba, João Pedro Borba, que faça uma oração pedindo que Deus dê essa bênção para a nossa igreja. Se tiver outro microfone, vê se dá para liberar. Não tem outro microfone, vai ser esse aqui mesmo. Vem aqui. Vamos orar. Ore você e Deus. Senhor, desperta-me para ler a tua palavra. Algum diácono leva o microfone lá até ele? Senhor, que nós possamos aprender a ler a Tua Palavra, a reconhecer a Tua Palavra em cada ato da nossa vida. Que nós possamos ser como os bereanos, que observavam cada coisa que nos era dita, segundo a Palavra de Deus. Ensina-nos a ser guiados por Ti e a esperar o Teu comando, como em vários momentos da Bíblia a gente viu isso. Esteja conosco e nos dê força para enfrentar a nossa própria procrastinação. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ler a Bíblia toda em 2024. Segundo motivo de oração: participar mais vezes das reuniões de oração. Para isso eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 4, verso 31. Atos, capítulo 4, verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso aqui aconteceu quando os discípulos foram presos, foram inquiridos, foram açoitados e foram mandados embora dizendo para não falar mais o nome de Jesus. Eles voltaram, testemunharam à igreja as afrontas que haviam recebido, mas disseram que iriam continuar falando de Jesus. Então a igreja se pôs em oração. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e a consequência imediata disso, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. As reuniões de oração são as reuniões mais elogiadas da igreja, mas são sempre, em todas as igrejas, quase que sem exceção, as menos frequentadas. Nós vimos pouco as reuniões de oração da igreja. Poucas pessoas vêm. Menos de 10% do hall de membros comparece à reunião de oração. Nós temos uma reunião de oração na segunda-feira, às 7 horas da noite. Nós temos outra reunião de oração pequena, às 8h30, antes da escola dominical. Nós temos uma outra reunião de oração toda segunda-feira, às 4 da tarde, com os irmãos do grupo Plenitude, da terceira idade. E todas as quartas-feiras nós insistimos com os líderes dos grupos que não terminem o estudo bíblico sem ter um momento de oração com o seu grupo. Nossos grupos familiares têm quartas-feiras que reúnem 110, 115 pessoas. E nós insistimos que a liderança termine a reunião não só fazendo pedido de oração, mas orando uns pelos outros, orando por aqueles motivos que eles levantaram ali na reunião. Calvino diz nas Institutas que o principal momento do culto não é a pregação, é a oração. Na pregação, Deus fala com a gente.
Na oração nós falamos com Deus. Nós oramos quando a gente canta. Todo cântico é uma oração, porque é louvor a Deus. Nós oramos quando nós oramos. Quando alguém faz uma oração audível e nós dizemos amém. Nós oramos quando oramos silenciosamente. Nós oramos em vários momentos. Oramos nos nossos momentos devocionais em casa. Oramos quando a gente fecha a porta do quarto e em secreto a gente fala com Deus. Às vezes nós oramos em grupos de oração. Algumas irmãs aqui participam de grupos de oração no WhatsApp. Reúnem 6, 7, 8, 12 mulheres. Algumas participam de grupos de oração do Brasil inteiro. A nossa irmã Hilda Sayuri participa de um grupo de oração que tem gente do Brasil inteiro. Quando a gente quer convidar um pregador famoso, é só falar com ela conhece todo mundo do grupo de oração. Você também pode fazer isso. A oração é algo que a gente não quer de forma nenhuma ter controle sobre elas. E nem podemos fazer isso, porque todas as vezes que a gente tenta controlar, a gente piora as coisas. Deus quer ouvir o seu povo orando. Deus quer ouvir o seu povo orando a partir da sua palavra. Deus quer ouvir o seu povo orando junto. Deus quer ouvir o seu povo orando cada um pessoalmente. Nós precisamos aprender a fazer isso. Os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana da Coreia acordam às 4 da manhã todos os dias para orar nos templos. Tem reunião de oração às 4, às 5, às 6. Edné e eu estamos tentando arrumar uma forma da gente participar de um grupo de pastores que vão à Coreia todos os anos. Esse ano quase deu, a minha enfermidade é que atrapalhou tudo. Mas o pastor, quando me abriu a porta para que eu entrasse, ele disse: você sabe que se a gente for lá na Coreia, todo dia 4 horas da manhã que tem que levantar, né? A gente dorme em colchãozinho que eles arrumam para nós, mas 4 horas a gente está em pé para ir participar de pelo menos uma das reuniões de oração das 4, das 5 e das 6 da manhã. E lá na Coreia é no inverno com neve, é debaixo de chuva, é debaixo do calor. Aqui no Brasil, se aparece uma nuvem negra em cima da escola dominical, tem déficit. Faça um compromisso com Deus: Senhor, me desperta para eu participar mais vezes. Eu não estou pedindo o número de vezes, mas mais vezes. Eu só vim uma vez, então se eu vim 2 já estou no lucro, está valendo. Mas você pode vir mais. Pastor, mas eu tenho faculdade à noite. Não estou falando de você. Você tem faculdade à noite. Mas lá na faculdade, na hora que você estiver tomando aquele lanchinho, sanduba, entre uma mordida e outra, faz uma oração junto com o povo de Deus que está orando aqui no templo com você. Vamos orar por isso. Então você vai orar pelo irmão que está do seu lado. A maioria que está em família, o esposo vai orar pela esposa, a esposa vai orar pelo marido, pelos filhos, para participarem mais vezes de uma ou outra das reuniões de oração da igreja. Nós vamos orar algum tempo, depois eu vou pedir ao nosso irmão Modesto. Eu pedi para um homem, então eu vou pedir para uma mulher. Vou pedir à nossa irmã Nédia que faça uma oração intercedendo para que Deus desperte a igreja de Vila Nova para participarmos mais vezes das reuniões de oração. Ore com quem está do seu lado aí. Pode sussurrar a oração, não tem problema nenhum. Se você está sozinho, chega perto de quem está sozinho. Ricardo, atrás de você está a dona Aide, ó. Lá vem a Rosana. Pode orar os 3, não tem problema não. Não fica sozinho não. Se você é visitante, pede para alguém que está perto vir orar com você. Se você está vendo um visitante, vai orar com ele. Eu vou pedir um diácono que passe o microfone para a dona Nédia. Ela está sentada logo aqui perto da porta. Senhor, nosso Deus, Pai, graças te damos, ó Pai Santo, por essa oportunidade, ó Pai, de falar com o Senhor, ó Pai. Ó Senhor Deus, ensina-nos, ó Pai, a cada dia mais, Deus, te buscar em espírito e verdade, Senhor. Senhor Deus, abençoe a família
Abençoa a minha família, Senhor Deus, a família da igreja, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, ter esse privilégio tão grande de poder falar com o Senhor, ó Pai. Que nós possamos estar sempre buscando a Ti, Senhor Deus. Fica conosco, ó Pai. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai. Eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Próximo desafio que eu quero chamar os irmãos a fazermos esse ano de... Nosso templo tem 360 lugares, aqui embaixo e lá em cima na galeria. Hoje deve ter quase 200 aqui. Está um bom número para o feriado do carnaval. Mas nós temos 360 lugares. E a igreja terminou o ano com 459 membros, entre crianças e adultos. Se todos os membros da Vila Nova vierem no domingo à noite, nós vamos ter dificuldades, porque o templo só cabe 360. Vai ficar 149 pessoas em pé. Vamos ter que arrumar um telão, colocar coisa na quadra, quem sabe colocar televisão aqui no alpendre. Se toda a igreja vir, nosso templo não é capaz de suportar. Mas hoje nós temos 360 lugares para que os membros da igreja se sentem confortavelmente na hora do culto. É claro que alguns vão falar, ai minhas costas, esse banco não dá. As almofadas aí são a prova arqueológica disso. Mas o conselho vai melhorar esses bancos, pode deixar, com a graça de Deus e a sua fidelidade. Agora, vamos orar por isso? 360 lugares ocupados em todos os cultos de domingo à noite na IPVN em 2024. Pastor, isso é doido. Pode ser que eu seja doido, mas Deus é capaz de responder infinitamente mais. Vamos arriscar? Deus, 360 pessoas no domingo que vem. 360 pessoas no próximo. Os membros da igreja, Senhor Deus, traga-os. Os que eu lembro, esse, aquele, aquela, traz eles aqui domingo que vem. É claro que os que estão lá na Irlanda, só nas férias, né? Tem uma ali, ó. Vamos orar por isso? Senhor, desperta o teu povo para que todos estejam na igreja para adorar o seu nome. Vamos orar por isso? Eu vou pedir o presbítero Silvano que faça essa oração. Vem aqui na frente, Silvano, orar por isso. Desperta a Vila Nova para todos nós estarmos na tua casa para te adorar. Ore por isso. Meu Deus, meu Pai, sabemos que estarmos reunidos na Tua casa é um privilégio, ó Deus, é uma honra para nós nos ajuntarmos em comunhão com os irmãos para podermos louvar e engrandecer o Teu nome e aprender mais de Ti, ó Pai. Eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor esteja despertando na vida de cada um dos membros da IPVN o forte desejo, ó Deus, de estar aqui juntos, ó Deus, orando ao Senhor, aprendendo do Senhor, colocando as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Toque naqueles que porventura se sintam desanimados ou que talvez não tenham condições de se deslocar até aqui, que o Senhor providencie, ó Deus, alguma forma para que eles possam estar aqui presentes e possam fazer parte do corpo da igreja, ó Pai. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto só para subsidiar isso aqui, Marcos capítulo 2, versículo 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra.
Muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Já aconteceu. Quando John Boyle pregou aqui por Goiás pela primeira vez, ali em Piracanjuba, em 1889, a cidade toda foi no cartório para ouvi-lo pregar. A cidade toda. Mais de 2.000 pessoas naquela época. Deus pode reunir o seu povo. Vamos pedir para Ele fazer isso aqui na Vila Nova. Quarto motivo de oração: ore para que você coopere para a conversão de alguém esse ano. Nós vamos orar para Deus trazer os que já são dele, mas vamos orar para que nós trabalhemos juntos para que mais pessoas venham. Tem muitos irmãos assentados aqui participando do culto conosco já há anos, mas que ainda não são membros da igreja. Por que ainda não são membros da igreja? O que está faltando? Toma essa decisão. Nós temos um culto que é frequentado por aqueles que não são membros, e nós temos um culto que não é frequentado por aqueles que são membros. Vamos pedir para Deus equalizar isso aí? Trazer mais pessoas, arrolar mais pessoas, reunir mais pessoas e nos usar para isso, de forma positiva, de forma acolhedora, de forma evangelizadora. Muitos irmãos sempre pedem: Senhor, pastor, vamos orar aqui pela conversão do meu filho, do meu pai, do meu irmão, do meu genro, do meu sogro, da minha sogra, do meu namorado, da minha namorada. Às vezes eu cumprimento pessoas na porta. Quem é você? Eu sou lá do Tocantins. O que você está fazendo aqui na Vila Nova? Meu namorado está frequentando aqui, eu vim dar uma força para ele. Então, se a pessoa vem lá do Tocantins dar uma força para o namorado, nós que estamos aqui não vamos dar uma força para o namorado dela? Ou para a namorada? Nós constantemente recebemos pessoas que vêm para estudar na faculdade. E eles passam por aqui, ficam aqui 4 anos com a gente. Recentemente o Jorge e a sua esposa estiveram conosco. Eles passaram, quando eu formar eu vou embora. Formou num dia, na outra semana ele foi embora. A presença dele conosco, que foi abençoadora, foi 4 anos. Mas foi presente e foi abençoadora. Então, vamos orar para que nós cooperemos pela conversão de outras pessoas. Hoje na Vila Nova tem 3 programações que trazem membros novos para a igreja. Os PGs da mocidade, o grupo familiar de quarta-feira aqui do templo, sempre tem gente nova aqui, e o ministério de acolhimento, que depois que a gente dá o presente aqui para as pessoas, nós enviamos uma mensagem, fazemos um telefonema, alguns recebem a nossa visita e alguns deles vêm para cá para se tornar membros da igreja. Mas nós sabemos que tem muitos outros movimentos de irmãos aqui querendo trazer outras pessoas a Cristo. Em primeiro lugar, então, traga para Cristo, não traga para Vila Nova, não. Mostre Cristo aqui na Vila Nova. Não mostra as dependências da igreja, não mostra a beleza e a riqueza dos nossos recursos, mas mostre o tanto que Jesus Cristo tem agido no nosso meio. E peça ajuda. Ore comigo, eu estou evangelizando meu marido. Ore comigo, eu estou evangelizando a minha mãe, o meu avô. Ore comigo, meu filho, minha filha está afastado da igreja depois de muitos anos frequentando. Vamos cooperar para que pessoas conheçam a Cristo através de nós. Vamos orar por isso. Agora você vai orar com quem você não orou. Então, se você tiver que atravessar para o outro lado, tem problema. Vou separar os casais aqui. Você não vai orar com a sua esposa mais não. Você vai orar com outra pessoa. Vamos procurar alguém para orar? Depois de alguns instantes, eu vou pedir o Lucas lá atrás que faça uma oração pedindo que Deus nos ajude a cooperar uns com os outros pela conversão de pessoas. Lucas, depois que você orar, vem aqui à frente para orar. Pode orar de forma que o seu irmão ouça, não tem problema o sussurro não. O Ítalo está perdido aqui, alguém pega ele aqui para orar. Olha, vamos sentar aqui.
Senhor nosso Deus e Pai, peço a Ti, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando, Pai, esses pedidos de oração que estão se fazendo presentes agora neste momento, meu Deus. Peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando os nossos planos, abençoando os planos dessa igreja, Pai, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova para o ano 2024. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, trazer aqueles que estão afastados, os Teus filhos, Pai, que conhecem a Tua palavra, que o Senhor os traga novamente para a Tua igreja, meu Deus, para o seio do Teu lar, para o Teu templo, Pai, novamente. Pedimos a Ti também, Pai, que aqueles que nunca ouviram da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa permitir que os membros dessa igreja possam alcançá-los, possam evangelizá-los neste ano, Pai. Cada um que está aqui presente hoje tem a oportunidade, Pai, de, neste ano, apresentar a Ti, Pai, para uma pessoa, pelo menos, meu Deus. Que o Senhor nos constranja no momento certo, para que a gente apresente o Teu nome, apresente os Teus grandes feitos e a Tua salvação, Pai, que só o Senhor pode trazer para as nossas vidas. Que a gente possa trazer pessoas novas, que a gente possa alcançar lugares antes inalcançados, Pai, que o Senhor abra essas portas para nós e que novas pessoas sejam atingidas e que venham para cá, para desfrutar da alegria, Pai, que é servir ao Senhor. É a nossa oração e pedimos que neste ano, Pai, o Senhor faça esse movimento, Pai, e que essa igreja esteja cheia de novas pessoas, que cada vez mais e mais evangelizem novas pessoas também, Pai, e que isso se multiplique, né? João 1:42. Quase todo mundo conhece essa passagem. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que é isso. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que é traduzido Pedro. André, irmão de Pedro, o levou a Cristo. É isso que Deus quer que a gente faça: levar outras pessoas a Jesus. Próximo pedido, próximo desafio, próximo motivo: participar do crescimento da igreja em Nerópolis. Nós temos uma congregação em Nerópolis. Aquela congregação é a 10ª filha da nossa igreja. Aquela congregação e aquela cidade, essa é a 8ª tentativa de se plantar uma igreja em Nerópolis. 8ª. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. A própria Vila Nova tentou uma vez no passado e teve de desistir no meio do caminho. E Deus é tão irônico às vezes que a gente foi plantar a igreja lá do outro lado da cidade e Ele nos trouxe para a mesma rua de frente do lugar onde era antes. A gente procurou um lugar 3 anos e do nada encontramos na mesma rua, quase em frente de onde ela quase funcionou várias vezes. É Deus que faz essas coisas. Ore por Nerópolis. Aquela cidade precisa conhecer Jesus, assim como Goiânia precisa conhecer Jesus. Hoje nós temos 23 membros de Nerópolis arrolados no hall da igreja de Vila Nova. Nós compramos 50 cadeiras para usar lá, e quando eles mudaram para essa fotografia aí, para esse culto de abertura, todas as 50 cadeiras estavam tomadas. Dia 17, sábado que vem, nós vamos lá. Você está convidado a ir. O pastor Tiago perguntou: pastor, quantos vêm? Não sei não, a igreja são 459. Quando nós inauguramos da outra vez, há 2 anos atrás, foram 60. Deu um UPA para colocar todo mundo lá dentro da casa, mas deu. Ore por Nerópolis, vá lá.
Deixa Deus colocar misericórdia e compaixão no seu coração por aquela cidade. Deixa Deus ensinar você a amar aquele povo como Ele ama. Assim como o povo da Vila Nova foi amado quando essa igreja foi plantada há 78 anos atrás. E Deus graciosamente tem feito essa igreja perseverar e ser frutífera na sua obra missionária. Vamos orar por Nerópolis? Agora você vai orar com quem está no banco de trás. Dá um jeito aí. E eu vou pedir a nossa irmã Lécia que venha aqui à frente e ore pela igreja de Nerópolis. Vai lá, faz uma contorção aí, muda de banco, muda de lugar. É bom que ninguém vê as horas do relógio passar. Pode orar em pé mesmo, não tem problema. Vamos orar nós dois, Lécia. Senhor meu Deus, ainda na Tua presença, Senhor, queremos colocar a cada um de nós aqui, para que o Senhor coloque em nosso coração o propósito para trabalhar na Tua obra. Queremos que o Senhor nos desperte, Senhor, para o trabalho que o Senhor já começou em Nerópolis, que possamos amá-la, aquela cidade, ó Pai, amar os membros que já estão frequentando, ó Pai, que possamos doar os nossos talentos para poder crescer aquela igreja, para que seu trabalho seja plantado ali, para a Tua honra e glória, ó Pai. Cada um de nós podemos oferecer cada uma de coisas que a gente sabe fazer, ó Pai, que possamos demonstrar o nosso amor por Ti, demonstrando o nosso amor lá nessa igreja, ó Pai. Que é Tua vontade, Senhor, espalhar a Tua salvação para todos. Essa é uma oração que a gente sabe que o Senhor responde. Então, faça nossos corações arder, ó Pai, para que possamos nos envolver nessa Tua obra, que é o que o Senhor pede a cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor já fez e fará por nós e através de nós lá em Nerópolis, ó Pai. Já colocamos esse trabalho que o Senhor já está fazendo lá, sem a nossa presença, Senhor, que o Senhor nos constranja a isso e nos fortaleça e nos dê coragem. Em nome de Jesus, amém. Amém. E o último. Ore para que Deus te use para servir em um ministério ou departamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, um texto que todos os anos nós lemos aqui na igreja, na época de eleger liderança. 1 Coríntios 3, do verso 6 ao verso 9, Paulo diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. A Vila Nova hoje tem 25 ministérios atuantes: conselho, junta diaconal, professores da escola dominical, departamento de música, SAF, o PH, ministério com surdos, adolescentes, jovens, juvenis, crianças, acolhimento, e aí vai, um atrás do outro. Oficina Dorcas, ministério de eventos, terceira idade, grupo Plenitude, e outros mais que
comissão de exame de contas, tem 3 irmãos aí que se debruçam diante das contas da igreja todos os meses para ver se o conselho está administrando corretamente. E você pode participar disso. Nós temos mais 3 ministérios para abrir. O reverendo Rubens nos desafiou a abrirmos um ministério de aconselhamento, ele estava preparando isso antes de ir embora. Nós temos um ministério para aula de reforço e música sendo preparado para a igreja, ainda não apresentamos para o conselho. Tem uma proposta de um ministério de evangelismo pessoal para sairmos visitando de porta em porta aqui, um dia ou outro, a igreja, sair visitando, distribuindo folheto, convidando para o culto, à semelhança do que outras igrejas fazem aqui na nossa região. Aí vai para 28. Em qual deles você está? Tem irmãos aqui que estão em 5 de uma vez. Hoje eu convidei um para assumir mais um, ele disse, pastor, já estou com 3. E ele está certíssimo. Tem gente com 5 e tem gente com nada. É claro que você participa do ministério quando você entrega seu dízimo e a sua oferta. Você sustenta o trabalho financeiramente. Mas isso não é talento. Isso não é dom. Teve um pastor que uma vez apareceu na igreja dizendo que entregar dízimo é um dom que Deus dá para as pessoas. Então é assim? A Bíblia não fala que entregar dízimo é dom nem talento. A Bíblia diz que é obrigação. Dons e talentos são capacidades que o Espírito Santo nos dá para a gente exercer algum ministério. A Marta toca piano. Eu não faço ideia de como que combina aquelas notas lá. Mas ela não faz exegese como eu faço. Ela usa o talento dela e eu coopero com ela. E eu uso o meu talento e ela coopera com o meu talento. Você tem o seu talento para eu cooperar com você. A Bíblia diz que ninguém na igreja ficou sem dom. Ninguém. O Espírito Santo distribui como quer, mas Ele dá para todos. Talvez você possa pedir um dom e Ele te dá. Pastor, eu queria que Deus me desse o dom de línguas. Pode pedir, se Ele quiser dar, Ele vai dar. A gente não sabe se vai ter muita utilidade, não. Mas você pode pedir e Ele pode te dar. E já peça também para Deus levantar na igreja alguém para te traduzir. Porque se não tiver, não vai falar na igreja presbiteriana do Brasil, não. Aquela bagunça do meio pentecostal aqui, não. Ah, eu queria ser profeta. Vai ter que ler a Bíblia. Eu queria ensinar na escola dominical. Vai ter que ler a Bíblia. Eu quero ser presbítero. Vai ter que não só ler a Bíblia, como vai ter que aprender a ensinar. Ah, eu queria só limpar o chão mesmo. Tem lugar. Tem um monte de sala para limpar aqui na igreja. O meu negócio é cozinhar frango, pastor. Olha a cozinha aí, prontinha para você cozinhar frango para o pessoal da mocidade. E o pessoal da mocidade como um frango arretado. Tem ministérios, irmãos. Tem muitos. Até o da intercessão. Nós temos um grupo no WhatsApp da igreja só para oração. Vários irmãos da igreja, mais de 30 estão lá. E todos os pedidos de oração que aparecem no informativo também são postados no Ministério de Oração para Intercessão. É um ministério. Precisa de talento, precisa de dom, precisa de chamado para orar lá naquele local. Escolha um. Fala, Deus, em 2024, me coloca ativamente em um dos ministérios da igreja de Vila Nova. Um plantou, o outro regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Tem gente que vai regar, tem gente que vai capinar, tem gente que vai plantar. E todos nós vamos colher, porque Deus é quem dá o crescimento. Quem faz a igreja de Vila Nova crescer não é o pastor Hélio, não é o conselho, não é a junta diaconal, não é nem o ministério de louvor. Quem faz a igreja crescer é Deus. Nós, com muito custo, não atrapalhamos Deus, porque a gente vive atrapalhando Deus. A gente traz uma palavra errada, a gente dá um recado errado, a gente faz uma crítica errada, e aí tem gente falando, não vou frequentar mais não. Uma vez eu passei com o carro na porta de um bar, tinha um membro da igreja bebendo cerveja lá. Só passei, nem vi que ele estava lá. Aí ele parou de frequentar a igreja, porque ele achou que eu tinha visto. Aí eu fui visitá-lo. E aí, meu irmão,
por que você não está indo mais? Não, o senhor me viu lá no bar outro dia, não quero ir mais lá, não. Uai, nem vi, nem tinha visto, nem quero ver. Eu quero ver você aqui. O resto Deus vai mudar dia a dia na sua vida. Uma vez eu estava numa fila da Caixa Econômica Federal, aquelas de serpente. Tem gente aqui que nem sabe mais o que é fila, né? Eu fiquei muito tempo em pé em fila de Caixa Econômica Federal, às 4 horas da tarde, na sexta-feira. Aquela fila que serpenteava lá dentro e não podia sair para fora por causa do alarme. Aí tinha uma irmã lá na fila, e eu não vi. E ela ficou de bico comigo, porque ela estava no mesmo banco que eu, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, e eu não a vi. Como o pastor ele é ruim, né? Não viu a irmã lá na fila. Eu não vi. E tem gente que deixa de frequentar a igreja porque o pastor não viu, não telefonou, não falou nada. Às vezes aqui na igreja a gente passa correndo pelo irmão e fala assim, o pastor é muito chato, muito mal educado. Está acudindo alguém que caiu lá na sala do berçário, vai lá acudir, não vê o outro no meio do caminho, já fica dizendo que não vai frequentar porque o pastor é desatento com as coisas da igreja. Se isso acontece com o pastor que todo mundo vê, e com os outros que ninguém vê? Às vezes uma olhada por cima do óculos é motivo para a pessoa não vir na igreja. Uma senhora disse para mim, não vou na igreja não, toda vez que eu vou lá, fulano de tal me olha de cima e embaixo, parece um scanner. Ela vê a cor da minha roupa, a cor da minha saia, a cor da minha sandália havaiana, se eu uso óculos, se eu não uso, se eu penteei o cabelo, se eu não penteei. E tem gente que se preocupa com isso. Aparência. E é motivo de não frequentar a igreja. Uma olhadela, uma falta dela. Vamos participar. Deus, me ajuda, me desperta, me leva a servir em um dos ministérios da tua igreja nesse ano. Todo mundo sabe de cor 1 Coríntios 15, verso 58, não sabe? A SAF sabe, eu tenho certeza. 1 Coríntios capítulo 15, o último versículo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ali está na revista atualizada, eu li na Nova Versão Internacional. No Senhor, em obediência ao Senhor, dentro da comunhão com o Senhor, o nosso trabalho não será inútil. Às vezes o pastor não verá, o conselho não verá, a presidente da SAF não verá, o líder dos jovens não verá, mas Deus verá. E a Bíblia diz que nada cai por terra na presença de Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você o achará. Vamos orar por isso? Essa vai ser a nossa última oração. Eu quero fazê-la de joelhos, se você quiser, se você puder, se você não ficar constrangido, se seu joelho dobrar e não doer, eu quero te convidar a ajoelhar também. Mas se você não quiser ajoelhar, não fique constrangido, não precisa. Dobre o seu coração na presença do Senhor. Deus, nós nos colocamos de joelhos na tua presença. O joelho, o coração, a mente, o corpo, a alma na tua presença. Essa igreja não seria o que ela é se a tua graça não estivesse sobre ela. Todos os dias, o favor que a gente não merece, sendo derramado abundantemente sobre nós, graciosamente sobre nós, poderosamente sobre nós, diariamente sobre nós. Ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos desperte, para que na nossa alma não haja mágoa nem ressentimento que nos impeça de servir, que não haja na nossa alma tristeza guardada, angústia guardada, ressentimento guardado, feridas maltratadas, mas que o Senhor nos desperte para amar como amávamos antes, para sonhar como sonhávamos antes, para fazer como fazíamos antes, e para aqueles que chegaram agora, para que experimentem algo que não conheciam da tua presença,
Desperta os jovens para que eles percebam o quanto é estratégico para eles entregar as suas vidas agora na tua presença, toda a sua vida. Desperta as crianças para que elas aprendam a obedecer os seus pais, e desperta os pais para que invistam nas suas crianças para serem meninos e meninas de Deus, na sua família, na sua escola, aqui na igreja. Desperta-nos, Senhor Deus, para ver o trabalho da igreja e querer participar, ajudar de uma forma financeiramente, estendendo a mão, vindo, visitando, orando, intercedendo, buscando, carregando, trazendo, levando, fazendo, planejando, realizando para a glória de Deus. Ó Deus, nós temos tanto o que fazer, nós não temos todos os recursos que gostaríamos, mas que precisamos. E por isso nós olhamos para as tuas mãos que são graciosas e queremos depositar nas tuas mãos o nosso talento, o nosso dom, as nossas finanças, para que o Senhor as abençoe. Porque sabemos que tudo que o Senhor abençoa multiplica. Multiplica para o nosso bem, multiplica para o bem dos outros, multiplica para o crescimento da igreja. Nós queremos nos colocar nas tuas mãos para te servir, para sermos mais um e mais uma no trabalho, ajudando, colaborando, cooperando. E por isso pedimos que o Senhor desperte o nosso coração, se há mágoa entre um e outro, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja novo começo, que haja nova caminhada, que haja, Senhor Deus, restauração na vida daqueles que precisam disso. Aqueles que se afastaram porque pecaram e precisam da tua purificação e do teu perdão, visita. Tira do coração a tristeza, a angústia, o medo e coloca a certeza, a segurança e a paz, porque confessaram a ti sinceramente o seu pecado e te buscam ansiosamente. Por isso, ó Pai, estende as tuas mãos sobre cada mulher, sobre cada homem aqui nessa noite, sobre cada criança que está lá no departamento infantil e seus professores. Faça com que a igreja de Vila Nova seja uma igreja com vida nova na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique de pé para receber a bênção. Para lá. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão renovadora, reconciliadora do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós aqui na Vila Nova, sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Assentemos para o pós-lúdio, depois alguns avisos.
Amém. Eu fico arrupiado quando vocês fazem um pós-lúdio desse, viu? Um negócio diferente, né? Não? Dá vontade de marcar uma reunião só para ficar ouvindo pós-lúdio e pré-lúdio aqui na igreja. Nós queremos trazer uma palavra de saudação a todos que nos visitam. Nós temos agora 19 aparelhos conectados ao nosso canal. Deus abençoe, venha nos visitar, venha presencialmente. Eu garanto para vocês que o som aqui no templo é muito mais bonito que na internet. Vale a pena, venha participar conosco adorando o Senhor. Você que nos visita nessa noite é muito bem-vindo. Você poderia estar em qualquer outro lugar nesse feriado de carnaval, mas escolheu vir aqui e nós somos muito gratos porque você veio. Você que veio pela primeira vez, eu gostaria de pedir-lhe que ficasse de pé, nós gostaríamos de lhe dar um presente. Quem está aqui nessa noite pela primeira vez, fica de pé só um instantinho, nós queremos lhe presentear. Lá atrás, 2 irmãs, aqui na frente o casal. Os irmãos vão se aproximar, ali atrás tem mais 2 e vão entregar um pequeno presente para os irmãos. Os irmãos que estão próximos podem cumprimentar também. Receba com a nossa gratidão esse pequeno presente. Essa sacolinha, ela serve para você usar como lixocar no seu carro. Não joga fora não, tá bom? A gente quer ajudar você, ajudar a manter a cidade mais limpa. Tá bom? Podem sentar. Muito obrigado. Alguns avisos rápidos. Nós estamos terminando a reforma do DI, se Deus quiser, essa semana, e com o aval e o sinal verde da Comissão de Construção, nós queremos começar a nossa escola dominical a todo vapor no domingo que vem. Então, esteja em oração por isso. E eu queria pedir que os homens ficassem de plantão, porque talvez a gente precise, no próximo final de semana, da ajuda dos homens da igreja para recolocar no lugar os móveis. Nem todos foram colocados, só alguns. E nós estamos aguardando a empresa entregar a obra definitivamente para que possamos retomar as atividades lá no departamento infantil. Se você ainda não subiu lá, porque ainda não foi, meu Deus do céu, vai lá ver o que Deus fez nessa igreja, lá naquela obra lá. Todo mundo que foi já voltou dizendo que gostou. Vai lá você também para dizer se gostou ou não dessa obra que nós estamos entregando à igreja pela graça de Deus e pela fidelidade de todos aqueles que contribuíram. Como eu disse, então, no próximo domingo a nossa escola dominical reabre, Escola Dominical 2024. Nós vamos apresentar os temas e as classes aqui na frente no domingo pela manhã e você poderá escolher qual classe das classes de adultos você poderá frequentar. Nós fizemos uma pequena alteração no currículo do departamento infantil. A Mariana vai apresentá-lo para a igreja no próximo domingo, para que os irmãos vejam o que as crianças vão estudar nesses 2 próximos semestres de 2024. 3 avisos dos trabalhos locais. No dia 21, os grupos familiares reiniciam com uma palestra com todos os grupos reunidos aqui no templo, ouvindo o nosso irmão, o reverendo Jones Fernando, que é pastor da Igreja Nova Aliança. Ele vem trazer uma palavra sobre a importância e a prática dos pequenos grupos na vida da igreja. No dia 24, o Ministério Aliança fará uma gincana para casais. Eles estão trabalhando para fazer uma belíssima e agradável gincana. Você deve pagar R$10. É R$10 por pessoa? R$10 o casal. R$10 o casal, gente, é molesma, né? Faça a sua inscrição, participe. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: passou essas programações do meio de semana, que só tem estudo. Faz uma coisa diferente, aí a gente convoca uma gincana, o povo fica tudo com medo e some. Não, se inscreva, venha participar, vai ser divertido. Pastor, mas eu vou pagar amigo porque eu sei pouca Bíblia. E daí? Vem pagar amigo, no ano que vem você não paga mais, porque você vai ler a Bíblia toda esse ano mesmo, não vai? Né? Então, venha testar seus conhecimentos bíblicos com a sua esposa, com o seu marido. Um pastor certa vez disse que a gente sabe como que o casal se relaciona nessas programações. Quem ajuda, quem sai correndo, quem sai puxando pelo braço, quem coopera, quem é carinhoso, quem é caridoso. A gente vê tudo isso nas reuniões, mas a gente está lá para observar essas coisas não, a gente está lá para rir mesmo, tá certo? Venha participar conosco. E por último, no dia 1º, nós receberemos aqui na igreja o doutor Emílio Garófalo, doutor em teologia. Ele é pastor da igreja Semear, lá em Brasília.
Já tem muito tempo que nós gostaríamos de tê-lo aqui. Depois de muitas negociações, nós conseguimos uma sexta-feira. Ele vem para abrir os PGs e falará para a igreja toda. Nós estamos divulgando para a cidade toda. Nós queremos 360 lugares ocupados aqui no dia 1º de março, sexta-feira. Separe esse dia, venha participar. Pastor Garófalo tem uma palavra muito agradável, temperada com sal e muito moderna. Ele fala a linguagem do nosso tempo. E é um prazer poder recebê-lo aqui e nós gostaríamos de tê-lo conosco. A Páscoa está se aproximando. O carnaval é para preparar para a Páscoa, só que pelo lado errado. Eu queria te convocar a não viajar na Páscoa. Separe a Páscoa para ficar na igreja. Nós não vamos convidar nenhum preletor de fora. Nós queremos fazer da programação da Páscoa a principal programação da igreja do ano. Não queremos pompa, vai ser tudo muito simples. Nós vamos repetir muito do que fizemos no ano passado. Teremos o culto das 7 palavras. Vamos ter alguns vídeos durante a semana da Páscoa para a igreja. Esse ano será os 4 cânticos do servo em Isaías. Teremos o sábado de horário, de hora de oração, de intercessão, de vigília, a palavra que não veio à língua, para orarmos juntos. A igreja toda, ano passado, durante quase todo o tempo, nós tivemos nunca menos que 30 pessoas durante todo o tempo aqui na igreja, no feriado da Páscoa, no sábado. No domingo pela manhã, às 6 horas da manhã, faremos o culto da ressurreição. E depois vamos fazer um café da manhã. Não teve café da manhã em janeiro, não teve em fevereiro, não vai ter no segundo domingo de março, para termos um grande café da manhã com toda a igreja na Páscoa. Terminou a vigília, o culto da ressurreição, nosso horário da escola dominical será um café da manhã com todos os irmãos ali na quadra. Esse ano é para ser forte. Essa é para ser a principal programação da igreja. E à noite, cantata Vento Livre. O coral vai apresentar, junto com outras pessoas, a cantata do Guilherme Kerneto, Vento Livre, que é baseada no Evangelho de João. Separe a Páscoa, separe a ressurreição para estar aqui na igreja. A gente não vai brigar com você com o feriado do Natal, nem com os outros feriados, mas a palavra de Deus diz que a Páscoa é do Senhor. Venha vivê-la no meio do seu povo, com simplicidade, com consagração. E o meu último aviso: os irmãos sabem que a dengue, que a Covid-19 estão crescendo ao nosso redor. Nós estamos terminando o período de chuva. Sabemos que sempre depois do período de chuva, quando tem aquelas poças d'água, a dengue arrebenta. Essa semana o Rio de Janeiro já foi declarado em estado de calamidade. Há uma previsão de que Goiás vá para o mesmo caminho. Então, previna-se. Cuide das coisas na sua casa para não ficar acumulando água. Na igreja nós vamos colocar álcool em gel e vamos estar a serviço dos irmãos nessas coisas. Se você precisar vir com máscara, não tenha vergonha de vir, pode vir. Nós já nos acostumamos com as máscaras no período da pandemia, então não é estranho mais para nós. Se você tiver sintomas de gripe, de febre, de alguma coisa parecida, não venha à igreja, assista à programação pela internet. Não mande seu filho para a escola dominical. Essas doenças são contagiosas e os mosquitos Aedes aegypti, eles andam aqui na Vila Nova para tudo quanto é lado. Por mais que a gente procure manter limpas as calhas e os depósitos da nossa igreja, a Nancy que o diga, é o dia todo com aquela raquete matando muriçoca ali na secretaria da igreja. Meu gabinete não é diferente. Aqui no templo não é diferente. Então, nós vivemos num país onde as pessoas não cuidam bem das coisas sanitárias. E quem mora ao lado paga o preço. Ore por isso, previna-se, cuide-se, não exagere e vamos cuidar uns dos outros. No mais, com a graça de Deus, eu quero convidá-los para um cafezinho logo após o culto. Está terminado em nome de Jesus.